Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permiti-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir a primeira leitura de hoje, que nos chama ao compromisso de fidelidade, mesmo diante das situações que nós vivemos, talvez de um mundo cada vez mais que prega para nós desistimos de rezar, desistimos de confiar. Mas se tiver 50 justos naquela cidade, como Abraão foi intercedendo diante de Deus, 40 justos, 30 justos, 20, talvez na sua casa, na sua família, nem todos são de Deus. Mas hoje essa leitura é uma motivação para todos nós. Então a palavra de Deus hoje nos provoca. Ela nos chama a sairmos da zona de conforto. Nos mostra que ser de Deus é mais do que rezar, é interceder. Interceder pelo povo, pela família, pelas pessoas que precisam. Abraão, no Antigo Testamento, se apresenta diante de Deus não como um espectador, mas como um intercessor. Aí entendemos a necessidade de permanecermos fiéis, mesmo que venham ventos contrários. Não desistir. Como diz a música, Deus te vê, não é indiferente à sua dor. Principalmente aquela oração lá no seu quarto, no seu cantinho de oração. Aquela oração em meio muitas vezes às lágrimas, às dores, mas que você está ali intercedendo, pedindo, clamando. Mesmo que seja somente uma pessoa. No Evangelho, Jesus mostra que seguir o reino não permite desculpas ou adiamentos. Quem quer seguir Jesus tem que querer seguir agora. Nós sempre teremos algumas desculpas para seguir Jesus. Algumas situações que precisamos ainda resolver, mas hoje nós somos chamados a seguir o Senhor. Na situação que nós nos encontramos, com as nossas lutas, com os nossos traumas, com os nossos medos, hoje o Senhor nos convoca a renovarmos o nosso chamado e o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão está diante de Deus, enquanto Deus revela a destruição de Sodoma. E o que ele faz, Abraão? Ele intercede, ele não aponta o dedo, ele não condena os pecadores, ele não foge da missão. Poderia condenar os pecadores de Sodoma, mas ele se coloca como intercessor. Ele luta pela salvação de um povo inteiro. Abraão ensina que a oração verdadeira não é egoísta. Não é só abençoa a minha casa, o meu trabalho, os meus problemas. É a oração que se compadece do outro. É dizer como Moisés: se o Senhor não perdoar o povo, risca também o meu nome do teu livro. Êxodo 32, 32. O intercessor não se acomoda, ele se coloca na brecha, no lugar do outro, e diz: Senhor, salva mesmo assim. Dá mais uma chance,
tem misericórdia. Como nós experimentamos a misericórdia de Deus na nossa vida, na nossa história. Estar aqui no santuário do Pai das Misericórdias, nós não podemos nos acostumarmos quando estamos num lugar abençoado. Estou vendo aqui muitos irmãos da comunidade que participam da missa aqui todos os dias, alguns de outros lugares, alguns irmãos de fora, de Natal. Mas para todos nós que aqui estamos, você que participa aqui todos os dias, não se acostume de estar nos braços do Pai. O Pai sempre nos convida a recomeçar. Porque aqui nós lembramos a história do filho pródigo, da ovelha perdida. Nós somos excitados à misericórdia de Deus, todos nós, porque nós estamos em processo, ninguém está pronto. Mas também, porque nós experimentamos a misericórdia de Deus, somos convidados a olhar para os irmãos com misericórdia. De um povo hoje que está machucado, sofrido, mas que pode encontrar sim, ou fazer a experiência de Deus a partir do nosso acolhimento. Muitas vezes nós, todos nós que estamos na caminhada, temos mais habilidades em apontar o dedo do erro dos irmãos do que fazer como Abraão, rezar e interceder para que o povo se converta, para que o povo encontre o sentido da sua vida em Deus. Somente Deus pode trazer sentido à nossa caminhada. Nós podemos encontrar de várias formas, mas o sentido pleno para a nossa existência humana somente na graça de Deus. E esse sentido, ele existe. Viktor Frankl, fundador da logoterapia, já falava muito sobre isso, que o sentido, ele existe, só não pode ser vendido e nem dado, você precisa encontrar o sentido para a sua vida. E para nós que cremos, nós encontramos o sentido a partir das experiências humanas que fazemos, a partir da nossa convivência com os irmãos, mas principalmente na graça de Deus. Como que nós temos vivido a nossa caminhada? Temos experimentado da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, que não desiste de nós todos os dias? Será que nós acreditamos que é possível aquele irmão que se perdeu, que se afastou, que é possível ele recomeçar, ele voltar para a graça de Deus, ele encontrar este abraço que está aqui, esta imagem do filho sendo acolhido pelo Pai, este abraço do Pai misericordioso? Então Abraão intercede pelo seu povo, ele não aponta os pecados. No Evangelho nós vemos que o chamado de Jesus não aceita desculpas. Jesus vê a multidão se aproximando, mas ele não faz propaganda fácil. Ele fala duro, ele mostra a exigência, ele diz: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas os filhos do homem não têm onde repousar a cabeça. Senhor, deixa-me primeiro enterrar meu pai, mas Jesus responde: segue-me agora, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Isso parece duro demais. Quem vive de desculpas nunca será discípulo. Quem adia o chamado perde o tempo da graça. Se você sabe que Deus te chamou, não diga depois, quando der: será que é isso mesmo? Quantas pessoas nas paróquias, nas capelas, que sentem o chamado de Deus, têm medo de dar a resposta, e até mesmo falam para nós: eu não sou digno, mas ninguém é digno. Ontem 3 novos diáconos, um deles está aqui, o Renê, 4 novos padres. Será que eles eram dignos? Não. Dentro da nossa indignidade, Deus nos chama, e nós vamos sendo trabalhados, assim como você que está aqui, todos nós, vamos sendo trabalhados, vamos sendo reconstruídos por Deus. O reino exige entrega total. Jesus não está atrás de fãs, ele está atrás de discípulos com coragem, de homens e mulheres que não têm medo de dar o seu sim no hoje, e esse sim vem carregado de cruz, de sofrimento. Parece uma coisa ruim, né? Triste. Uma vez eu dizia numa das missas, lá em Curitiba,
Quem não quer sofrer, deve morrer. Até rima, né? E parece que a nossa vida é só sofrimento. Não, irmão, a nossa vida passa pela cruz. E quem não encara assim, a pessoa desanima, desiste. Se nós olharmos para a nossa história, desde quando nós nascemos, nós estamos superando algum momento de dor. Nascimento, os dentes que nascem na criança. Vocês que são pais sabem muito bem, né? A criança chora e tem febre. Depois vem a parte de separar-se dos pais para ir à escola, a criança sofre também. Vem a parte da adolescência, que também é um momento de transformação, de sofrimento, e que todos nós passamos. Às vezes até falamos assim, os aborrecentes, como se você tivesse passado por essa fase, né? Não, você também era terrível, como eu. Depois vem a fase da juventude, das escolhas, escolha profissional, escolha vocacional. Aí vem a fase adulta, se responsabilizar pelas escolhas que fizemos. E aí vem a melhor idade. Agora sim, aposentei, vou viver a vida, não é? Está tudo uma maravilha. Aí aparecem todas as dores. Artrite, artrose, pleurose, coluna, no joelho, não é? Se você esperar estar tudo bem para você encontrar sentido para a sua vida, sabe quando isso vai acontecer? Tomara a Deus que no céu, né? Um dia ele esteja lá, né? Aí lá não tem sofrimento, não tem dor, não tem... Não, é hoje. No seu dia a dia, na sua vida, naquilo que onde Deus te colocou. Uma pergunta que às vezes eu faço na direção espiritual: quem eu sou? Onde estou? Para onde eu vou? Eu me considero amado por Deus, filho amado do Pai das misericórdias. Porque tem gente que tem as chamadas crenças limitantes, né? O que são as crenças limitantes? Eu não sou digno, eu não sou digno de ser amado por Deus, eu não sou digno de ser perdoado por Deus. E às vezes pessoas religiosas. Não, Deus morreu por você também, por mim. E mesmo que você tenha errado, se você se reconciliou com Deus, se você pediu perdão, fez uma boa confissão, Deus o perdoou. E agora é tempo de recomeço, de reconciliar-se com a sua história, com a sua vida, de retomar a sua caminhada. Então, será que eu me considero amado por Deus? Quem eu sou? Onde eu estou? Diz da missão que Deus te colocou hoje. Trabalho, a missão. Não adianta o padre João Marcos querer estar em Cachoeira Paulista, ele está em Curitiba, na missão de Curitiba. E é lá que Deus me chama hoje a ser fiel, é lá que Deus me chama hoje a frutificar. Onde Deus te colocou hoje, você tem dado o seu melhor? Porque se nós pegarmos a raiz da palavra humildade, humildade vem de humus. Humus, terra boa, terra fértil, onde a semente é colocada, ela vai se desenvolver, vai crescer, vai dar frutos. Então, humildade está ligado não à cara de coitado, de triste. Humildade está ligado a dar o melhor de si. Uma pessoa humilde é uma pessoa que se doa, que busca tirar dela o melhor para dar ao outro. Eu tenho sido humilde nesse sentido, de me doar pelo outro, pelo irmão, pela missão. Quem eu sou, onde eu estou, para onde eu vou. Qual o sentido de tudo que nós fazemos? Qual o sentido do seu sofrimento? Qual o sentido das suas lágrimas? Qual o sentido da sua oração, talvez sozinha ou sozinho aí na sua casa, você que nos acompanha de casa, talvez pelo seu filho, talvez pelo seu esposo, que não está, talvez participando como você gostaria, que vai numa vigília de oração, que faz o cerco de Jericó, que participa. Qual o sentido de tudo que nós fazemos neste mundo? A Jerusalém Celeste? Para onde eu vou? Existe um sentido em tudo que nós fazemos. Existe um sentido de estarmos aqui. Deus não te colocou neste mundo à toa. Mesmo que talvez você não foi assim tão desejado pelos seus pais, como gostaria. Eu com certeza fui, muito. Lá em casa eu sou o 8º filho, de 9. Gravidez planejadíssima, né?
Meu pai bebia na época ainda, bastante. Já está na glória de Deus, já morreu e morreu em Deus, né, quando faleceu. Provavelmente, talvez ele estava até bêbado. É certo que Deus me quis, que Deus te quis, que você e eu fomos criados em mais semelhança de Deus. Foi derramado sobre nós o Espírito Santo no dia que se foi batizado. 1 Coríntios 3,16, acaso não sabeis que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Que hoje, irmãos e irmãs, a partir dessa liturgia, nós possamos tomar consciência, aquele que habita a nossa alma, nossa missão neste mundo, de interceder também pelas pessoas que precisam. Se tiver somente um justo na cidade, Deus não destruirá a cidade, mesmo que seja só você, na sua casa, ou talvez na sua cidade, no seu bairro. Não desista, não desanima. Que Deus nos abençoe, renove a nossa fé, o nosso chamado e o nosso compromisso com a palavra de Deus e com a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.